Olá, pessoal, vamos chegando. Hoje o assunto é bom, né? Aquele assunto que a gente tem um prazer danado de falar, né? Deixa eu já colocar aqui o meu comentário já fixado. Vamos chegando todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje o papo é rádio, hoje o papo é rock. Se a turma ir chegando, vai chegando devagarinho. 8 horas é complicado, né? 8 horas é uma concorrência de live danada. Mas nosso convidado já está aqui na área. Salve, Eliane! Eliana Brito! Eliana Brito está sempre com a gente, está sempre na área, nossa querida. Vamos chamar nosso convidado aqui. Tiago, Bubu. Meu querido Júnior, e aí, querido, tudo bem? Felipe? Tudo bom, cara? Gostei da trilha sonora aí. Ah, é um AC/DCzinho, né? Opa! Como é que tá aí? Tá dando para ouvir bem? Tá tudo certo? Tô te ouvindo muito bem. E você tá me ouvindo bem? Maravilha, tá ótimo. Hoje o bicho vai pegar aqui, porque falar de rádio é falar de paixão, falar de rock mais ainda. E Com eu, certeza. tradicionalmente, como todas as lives começam, te agradecer por estar tirando esse tempinho para bater um papo com a gente, né? Então, muito obrigado e eu espero que seja uma noite agradável, um papo bom para a gente, tá bom? Com certeza. Uma satisfação também falar com você, Felipe. Maravilha. Não tem jeito de começar diferente, né, Júnior? Tem que voltar no tempo, voltar lá atrás. Falar de 89 é falar de uma data super especial, de uma época muito especial, que era o começo ali de Rock em Rio, de Live Aid, nascimento do 89. Eu queria que você falasse um pouquinho do nascimento do 89, aquele contexto e como ela nasceu ali. Então, a 89 nasceu em 1985. A gente agora vai completar 35 anos, né? Caraca. Foi no dia 2 de dezembro de 1985. Isso foi um projeto que a gente criou em conjunto com o com o grupo Jornal do Brasil. Não sei se você se lembra, lá do Rio de Janeiro. Sim, Rádio Cidade. Isso, exatamente, Rádio Cidade. Então, eles já tinham essa ideia de fazer também uma rádio rock no Rio e aqui em São Paulo, né? Como eles não tinham a frequência aqui em São Paulo, eles nos procuraram, né? Isso foi no começo de 85, e aí a gente criou junto, né? Essa marca que inclusive aí está do seu lado aí, foi em meados de 85, né? Que a ideia foi trazida para a gente, para minha família, né? E aí, dia 2 de dezembro de 1985, no ano do Rock in Rio, inclusive, né? É um ano muito importante para o rock, né? O ano de 85. Porque o Rock in Rio foi no começo do ano e a 89 nasceu no final do ano, né? E foi muito legal. A gente tá no ar até hoje, né? São 35 anos aí de 89. E você começou nessa época, moleque, né? Deve ter passado por tudo quanto é área, né? Catalogou disco na discoteca, levou programação para estúdio, foi para promoção. Como é que foi a sua entrada na rádio ali? Na verdade, eu comecei a trabalhar efetivamente na rádio, né, em 91. Tá. Eu não trabalhava na rádio em 85, quando ela começou, né? Sempre foi a minha grande paixão, assim, o rock, mas eu comecei efetivamente na rádio em 1991. E aí eu comecei, como você falou, eu comecei colando adesivo em pedágio, que a gente chama até hoje, né, de Agente 89. Para quem não sabe, é uma série de TV, né, que se passava na época, que chamava Agente 86. Exatamente. E aí a gente criou o pedágio da rádio chamando Agente 89. E está no ar até hoje com esse formato, né? Muita gente aí dessa nova geração não sabe o que é, por que a gente chama Agente 89, né? Mas é por causa do Agente 86, da musiquinha. Nosso querido Maxwell Smart. Exatamente, Maxwell Smart, esse próprio. E
Eu comecei trabalhando exatamente no pedágio, junto com a galera que eram os estagiários. Alguns estão em outras rádios ou trabalhando em outras funções aí também, né, trabalhando em TV, em outras áreas também. Mas foi muito gratificante assim, começar a trabalhar, né, como estagiário da rádio e até a direção hoje que eu tô até hoje, né? E você praticamente assim, experimentou de tudo ali, né? Você, pela promoção, comercial, parte artística, já se aventurou também como locutor em ter um programa? Essa parte você não se aventurou, não chegou a Não, tanto? não, não. No ar, não. Na verdade, eu já fiz praticamente quase tudo na rádio, mas nunca quis ter um programa ou algo na parte artística assim tão a fundo como a locução ou um programa, né? Mas no backstage eu tô frequentemente fazendo de tudo para que a rádio brilhe, né? E eu fico ali atrás ali fazendo para que o holofote brilhe em cima desse logo aí que está aí do seu lado aí. É isso aí. Você dá inveja para todo roqueiro de plantão, né? Porque você tem oportunidades assim que acho que até para você são inenarráveis, assim, são... Outro dia eu estava vendo você falando da sua surpresa com o Joey Ramone, né, do cara chegar para você, e aí, let's go, vamos lá? Falei, cara, comigo? Né? E o nosso querido Celinho, divulgador, falou que era para me perguntar para você de uma outra experiência que você teve, que foi bater uma bola com o comandante Bruce Dickinson do Iron Maiden, para você contar como é que foi essa história desse futebol com o Iron Maiden. Ah, isso foi muito legal, cara. Foi uma oportunidade que a gente teve, né? O Iron Maiden, normalmente, todas as vezes que ele veio para o Brasil, o Bruce Dickinson ele já foi vamos dizer assim, um semi-profissional aí no futebol na Inglaterra, né? Ele jogou num time da segunda divisão lá. E ele joga muito bem, cara. Então, assim, a gente fez um convite, foi em 94, se não me engano, né? E a gente tem um sítio aqui em Cotia, a gente ofereceu para a gente jogar lá. Era na verdade, o vocalista era o Blaze, né, na época. E o Steve Harris, que era o grande jogador aí do Iron Maiden, né? E a gente foi muito bacana, assim, porque a gente levou alguns ouvintes também que tiveram a oportunidade de jogar junto com a gente e contra o time dele, né, que são os Rhodes, a banda. E foi uma experiência incrível mesmo, assim. Eu mantenho contato por e-mail com ele até hoje, por causa desse jogo. Caraca, a pessoa jogar, bater uma bola com o Iron Maiden. E o Celinho falou que você joga bem. Você e seu filho, que era, podia ter seguido uma... Podia ter seguido uma carreira aí, quem sabe, paralela, que você manda o futebol bem. Eu quero saber o seguinte, nesse jogo, ganhou, deu empate, perdeu, deu de goleada, como é que foi? Na verdade, o time do 89, eu acho que a gente perdeu de 3-2, para te falar a verdade. O time deles ganhou. Mas vocês fizeram um corpo... Eles jogam super bem mesmo. Fizeram um corpo mole aí, né? O cara é visitante, né? Pô, não vai dar um chocolate no cara. Me parece que nessa época até o pessoal também da MTV participou desse jogo e tudo mais, estava ali. Sim, teve o pessoal, tinham várias, na verdade, assim, tinha repórter da Globo também jogando, que a gente colocou depois no final do jogo, porque tinham bastante, tinham outros veículos cobrindo, né? A rádio que estava promovendo o evento, mas aí tinha TV Globo, tinha MTV, tava Record, tava lá também. Foi bem legal o jogo, foi muito legal. Foi, para te falar a verdade, saiu em vários lugares pelo mundo, né? Porque como não tinha internet, assim, como a gente está fazendo hoje, né? Valorizou o sítio em 200% para venda 200%, aí, né? Porque saiu até, eu estou me recordando agora, saiu numa revista no Japão. Eu recebi essa revista. Obviamente que eu não entendi nada que estava escrito lá, né? Mas foi muito legal saber que o sítio saiu numa revista, né, no Japão, de um jogo contra o Iron Maiden, né? Fantástico. Que maravilha. Ô, Júnior, eu não sei, uma percepção minha,
Mas eu quando lembro de uma época áurea da MTV, me vem também à cabeça 89, me vem em mente Sim. 89. Eu tenho a percepção que existia uma ligação muito forte, uma afinidade muito forte entre esses dois veículos. Isso realmente acontecia? Tinha uma afinidade aí? Sem dúvida. Na verdade, com a MTV, a gente fez várias coisas em conjunto, né? Mas várias. Inclusive, vários profissionais trabalharam na MTV, na 89, muitas vezes ao mesmo tempo. A Né? Luca foi o caso, né? O Fábio Massari, os sobrinhos do Ataíde, o Ricardo, que hoje é do Quem Não Faz Toma e também apresenta o Encrenca também. Sim. Então a gente teve vários amigos, né, que eu chamo, né, de funcionários amigos, que eles trabalhavam na MTV e na 89 ao mesmo tempo. Então a gente fez várias parcerias. Uma memorável para mim foi o programa de auditório, que a gente fazia no Teatro Mars, ali na 13 de Maio, não sei se você conhece, Sim. teatro, e a gente fez o Traje a Rigor, Ira, Paralamas, Titãs, e era transmitido ao vivo na rádio e na MTV, né? Bacana. Então era muito legal, porque era uma vez por mês que a gente fazia isso daí, e era um apresentador da 89 no palco, junto com um apresentador da MTV. E aí isso foi muito legal, porque a gente conseguiu, além de gerar muita audiência e muito conteúdo legal, tanto para a rádio como para a MTV, a gente criou um relacionamento com vários anunciantes e várias marcas, assim, que, né, para mim foi um momento muito legal e memorável, assim, que eu aprendi bastante, fiz amigos e relacionamento que eu levo até hoje aí. E talvez a percepção que eu tenha, porque tanto a MTV como a 89, eu sou um cara que trabalhei a vida inteira em rádio, mais de 30 anos em rádio, mas elas têm uma característica de que não é só a música, né? Tem, nas entrelinhas, são veículos que vendiam atitude, um conceito, né? Muito mais do que apenas tocar um videoclipe ou tocar uma música. Então elas tinham muito essa característica de vender um comportamento, atitude. A 89 sempre teve isso, né? Ela foi muito mais do que rock. Ela foi um estado de espírito do cara, né? Sempre foi, não. E está sendo, né? Até hoje Era isso que eu ia falar só agora, assim. É uma característica que sempre foi mesmo da 89 e é uma característica que a gente trabalha muito para manter até hoje, né? Eu acho que, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? O que tem diferenciado a 89 é justamente a sua marca, a sua história, o seu posicionamento, como você falou, e isso pra gente, assim, sempre fez muita diferença, assim, e tem feito, inclusive, agora também, nesse momento que a gente... Nesse momento tão difícil que todos nós, né, estamos passando hoje. E que é importante. Perfeito. Exatamente. Você falou, Júnior, você passou pela promoção, eu imagino que realmente é uma área apaixonante, né? Que o cara se envolve ali, não tem como não gostar, né? Não é uma brincadeira, mas uma coisa que traz um certo divertimento e de uma maneira séria, né? É um negócio, mas que você tem a oportunidade ali de lidar com pessoas, de criatividade, de pensar e de executar. Antigamente, a gente via no rádio promoções assim, cara, pipocava promoção em tudo quanto é rádio, cada uma mais sensacional que a outra, né? Eu acho que o rádio se permitia criar coisas e vamos fazer. Hoje, a sensação que eu tenho é que é um tanto quanto burocrático, talvez por vários aspectos. Eu queria que você comentasse um pouco isso, se hoje não é um pouco burocrático demais, né? A gente vê, por exemplo, hoje, antigamente você falou colar o adesivo. Antigamente o adesivo era uma grande ferramenta, veio o Insufilme e acabou com essa ferramenta, né? Mas era uma briga na rua.
que você falasse sobre esse momento, essa parte promocional, que hoje está um pouco assim. Às vezes a gente vê que, eu falo o rádio no geral, ele às vezes parece um pouco acomodado em não criar, em não querer usar. E para você, quais foram as 3 promoções que você falou assim, cara, essa aqui arrebentou? As 3 melhores que você tem uma puta recordação da 89, que é de tirar o chapéu. Bom, então primeiro falando sobre a questão da irreverência aí que você citou, né? Que é uma característica que também a 89 sempre teve. Sempre a gente buscou isso daí nas promoções, na nossa maneira de falar, enfim, tudo que se refere à nossa maneira como se comunicar. E hoje a gente continua fazendo isso, assim. Só para você saber, né, e para o pessoal que tá vendo a gente agora, a gente vai lançar uma promoção com o Supla. Não sei se vocês viram que recentemente ele foi entrevistado lá. Foi, em Cubatão. Isso, exatamente, exatamente. Então, só para vocês saberem, a gente vai dar um curso online de Kung Fu. Vai acabar com o coronavírus. Isso. Então, assim, honestamente, assim, eu nunca imaginei que a gente fosse dar um curso online de Kung Fu, né? Mas a ideia o que acontece? É super irreverente, mas é de verdade, entendeu? Não é que a gente não vai, assim, a gente vai dar o curso de Kung Fu mesmo, junto com uma caixinha de som nessas boombox, né? Que vem agora, tem com rádio também, já nelas também. Então o Supla, daqui a pouco vocês vão ouvir na rádio, e vai ter aí também no Instagram da rádio também, o Supla anunciando, né, a promoção, que é um curso online de Kung Fu. Isso é muito bacana. Não, cara, não é o Supla dando a aula, né? O Supla é um professor mesmo. Isso, é um professor sério de Kung Fu, né? E a gente procura sempre fazer isso daí, cara. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer sempre. Agora, falando das promoções mais assim... marcantes. A gente deu uma volta ao mundo em 89 dias. Caraca. Né? Foi legal pra caramba, que a gente fez com a Fuji, né? Que na época ela fazia filme fotográfico também, né? Então ela tinha uma máquina fotográfica que ela estava lançando, que ela queria que a pessoa fotografasse o mundo. Então a gente falou, pô, se a gente conseguir levar alguém para dar a volta ao mundo em 89 dias, né? E foi legal pra caramba, assim. E o ouvinte foi registrando a viagem toda. Isso. Obviamente que não tinha Instagram, não tinha, né? Mas foi uma viagem né, para o ouvinte, uma promoção muito legal, assim, que a gente criou. Outra que a gente fez, o The Doors lançou um filme, né, sobre a história, né, do The Doors. E a gente fez uma porta, como se fosse assim, tipo a pessoa estivesse passando pela alfândega, sabe? Se desse vermelho, dava uma buzinada e ela não ganhava nada, e se desse verde, ela ganhava um par de ingressos para assistir o filme e mais uma camiseta da rádio, né? Só que isso era legal pra caramba, e era uma fila que fazia na Paulista, que chegava mais de 1000 pessoas, né? Era um agente 89 especial, isso, assim. Isso, exatamente. The Doors. Só que acontecia é que essa porta, né, que era um batente, vamos dizer assim, de porta, a gente tinha que levar 17 andares por dia. Não cabia no elevador. E não dava, e o prédio não podia deixar na garagem. Então era legal pra caramba, assim, também essa época, porque, né, com 19, 20 anos aí, você bate no peito e let's go. Né? Let's go. E o SP Trans, né, devia ser mais tranquilo, mais relaxado, né? Porque você devia parar a rua, né? Diferente. Parava a rua. Parava Faria Lima, parava Paulista. Era inacreditável mesmo, assim. Mas era outra época, né? E era um outro momento, mas era legal pra caramba, assim. A gente levava isso literalmente, assim, nas costas mesmo, né? Caramba. E a gente desenvolveu uma campainha que ela era aleatória, totalmente aleatória. E a pessoa passava, se desse vermelho não ganhava nada, e se desse verde ganhava a camiseta da rádio, mais esse par de ingressos do The Doors, né? E a terceira? A terceira foi quando
eu levei um ouvinte. Eu tive a oportunidade de levar esse ouvinte para assistir um show do Soundgarden em Seattle, né? Na casa deles, dos caras lá. E Cara, foi uma promoção muito legal, assim, cara. Foi um negócio que a gente fez, né? Tinha que responder várias perguntas sobre o grunge na época, assim. E quando a gente foi viajar, a gente chegou nos Estados Unidos, né? A gente entrou por Miami e o cara, quando a gente chegou no aeroporto, o cara tava com um casaco e ele tinha ganhado uma camiseta da rádio que era o lançamento do Green Day, que era o disco do American Idiot, né? Que é o americano idiota. E o cara não era para ele ir com essa camiseta passar na alfândega. o, Sendo que o era a cara primeira já. vez que... E aí, quando ele tirou, assim, a gente estava na fila para passar, né? E aí, na hora que eu olhei, assim, ele já estava com a camiseta da rádio, assim. Era, Embaçou. era tarde demais, mas o cara não falou nada. Eu expliquei que era uma promoção de rádio Pro pro oficial da agente, pro alfândega. oficial da alfândega, e por isso que também me marcou muito, assim. E o show foi numa ilha, em Seattle. Em Seattle tem várias ilhas ali ao redor, né? Pertinho, assim. Então você pega uma balsa e vai para essa ilha e tem vários festivais, várias, né, coisas que rolam lá. Eu não sabia como é que seria, e foi incrível, assim, a gente pegar uma balsa, né, para ir num festival. Tocaram várias bandas ali de Seattle também, e a principal que estava fazendo, né, o headliner era o Soundgarden. Nosso Black Hole Sun, o cara ouviu assim, na casa dos caras, né, pô, Isso, e pra aí eu chapar, levei né? depois, levei o ouvinte para conhecer a banda também no final do show. E quando a gente contou para o Chris Cornell que nós éramos brasileiros, né? Quer dizer, na verdade a gravadora já tinha falado, né? Mas ele ficou super surpreso, assim. Ele falou: espero que um dia eu possa ir para o Brasil, tal, tal, tal. Ainda bem que ele veio várias vezes também. Sim, bons tempos, né? Bons tempos, que a gravadora também ajudava a proporcionar esse tipo de ação, e são aquelas que o dinheiro não compra, né? É uma Exatamente, experiência para o ouvinte que. exatamente. Uma última só para, né? Uma quarta, vai, só que Eu sei, eu fui cruel e pedi três, né? não, são muitas, né? Mas a gente fez uma promoção que a gente deu um carro uma vez, uma caminhonete, né? Uma S10 da GM. Nós recebemos 10 milhões de cartas, porque não tinha Cara, documento. e carta mesmo. Sim, lá para quem não sabe, ali onde que é o Parque do Povo, tinha o Circo Escola Picadeiro ali. Não sei se você se lembra, ali na Faria Lima, não, na Cidade Jardim, desculpa. Uhum. Com a ponte ali, Cidade Jardim, né? Onde é o Parque do Povo hoje. Ali tinha um circo ali. E a gente teve que alugar o circo para colocar essas cartas e depois fazer o sorteio ali. Foi uma coisa inacreditável mesmo, assim. Inacreditável. A gente teve que alugar um caminhão para levar as cartas para fazer Caraca, o sorteio, né? Foi bem era legal. uma loucura. Essa época era uma loucura. E eu tenho que aproveitar e te dar o parabéns aí, porque eu até repostei, mas já que a gente está falando de promoção, a iniciativa da 89 nessa época de pandemia, com a música da Legião Urbana, O Tempo Legal. Perdido, que ficou maravilhoso, foi uma iniciativa e tanto. Fazia tempo que eu não me emocionava com uma ação assim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia aí, Com o de maior como é prazer. que pintou. Bom, no começo dessa loucura toda que a gente está vivendo aí da pandemia, né? A gente começou a tentar também ser criativo e levar, enfim, possibilidades assim, tanto para os nossos ouvintes como também para os artistas, né? Que tem uma limitação muito grande hoje, assim, né? Uhum. E eu confesso que eu me inspirei numa ação da BBC de Londres, da rádio BBC, né, de Londres, onde que eles estavam fazendo Times Like This, do Foo Fighters. Sim. Eles juntaram vários artistas ingleses e também o Foo Fighters também para fazer essa versão. E eu achei super legal.
Aí eu estava comentando com a minha esposa que eu gostaria de fazer a mesma coisa aqui no Brasil, alguma coisa que a gente pudesse pontuar esse tempo que a gente está vivendo, né? Quando eu falei isso, ela falou: por que então você não faz Tempo Perdido, né, da Legião Urbana? Aí eu falei: Mandou nossa, bem né? demais. Falei: poxa, falei agora, né? Aí eu mandei um e-mail pro Dado Villa-Lobos, né? Falei com ele se ele topava fazer uma versão sendo gravada cada um na sua casa ou no seu estúdio, né? Enfim, no seu home studio, né? E ele topou na hora, tanto ele quanto a Fernanda, que é a esposa dele, né? Acharam a ideia super legal. Ele gravou a base primeiro. Eu fui conversando com um monte de artistas, né? Um monte de amigos, assim. E a galera foi topando, todo mundo foi achando super legal. Todo mundo gravava a sua participação da sua casa mesmo, né? E depois eu mandei tudo pro Dado, né? Mandei tudo. A gente criou um Gmail lá, uma pasta, né? E o pessoal da rádio foi me ajudando, principalmente o Yuri, que trabalha comigo lá. Aí eu mandei tudo para ele. Ele, junto com a equipe dele, conseguiu editar tanto o vídeo quanto o áudio. E eu confesso que o resultado final, Ficou maravilhoso. as 10 primeiras vezes que eu ouvi e assisti, eu confesso que Arrepia. eu chorei mesmo, assim, foi muito significativo, assim. Espero que quem esteja assistindo a gente agora também já tenha visto, e se não viu ainda, é só colocar no YouTube da rádio ali que tá ali, né? Tempo Perdido. Tem uma mensagem final da Luca também que ficou espetacular também. Espetacular. No final E da eu vou te música. falar, eu ia até ter dificuldade, e acho que ia faltar letra na música, porque ia ser tanto artista que eu ia querer colocar para cantar, porque acho que Eu todo mundo confesso ia que querer alguns participar amigos do assim que momento acabaram desse. ficando, alguns amigos que acabaram ficando de fora, eu tomei bronca aí também. No bom Não, sentido, né? não é fácil, não. Por falar em amigo, tem um amigo seu aqui que me mandou te dar um recado. Eu acho que é uma puxão de orelha, não sei. Deve ser a pergunta mais apimentada. A saia mais justa que você vai ficar hoje é essa aqui. O Tico Santa Cruz mandou falar o seguinte: quando que você vai fazer a mesa com os artistas ao vivo no YouTube? O Diálogos do Rock, que ele falou com você e você não respondeu ainda. Desculpa, a gente vai fazer. Eu quero fazer isso com o maior prazer. Como eu falei hoje, né, a gente tem essa possibilidade de estar aqui conversando e eu acho que é importante também que os artistas contem pra gente, né, o que eles estão, como eles estão passando por esse momento, né? Acho que a gente tem que ser muito criativo, que é o que a gente está tentando fazer cada vez mais na rádio. Hoje eu vi uma notícia interessante que na Alemanha eles vão fazer um experimento de um show com 4.000 pessoas. Eles vão colocar com 4.000 pessoas numa casa, né, de espetáculo. As pessoas vão estar com vários dispositivos assim e com luzes de neon para ver quanto que a saliva, o suor, enfim, ele, né? É uma coisa incrível mesmo. Depois, se você puder dar uma olhada também, a gente compartilhou e eu acho que achei muito interessante e tomara que dê certo também, né? Porque Até experimental, né? Uma das coisas que eu confesso que eu sinto mais falta mesmo são os shows. Para mim, os festivais, os shows, né? São as coisas, de falar que eu mais gostava de fazer, assim. Né? Brincava com a minha mulher. Participar. Agora, pode falar. Não, que eu falava assim, se eu pudesse, tipo, construir uma casa, assim, num festival, sabe? Se eu pudesse morar num festival, assim, todo dia, assim, eu acordar e ter show, e ter um monte de gente, né? E ter um monte de show bacana, ou banda nova também para conhecer também. Eu também gostaria, eu só não ia gostar se tivesse passagem de som, entendeu? Bateria, pão. Tinha que ser já com o show pronto. Já com o show pronto, né? Agora, mas eu quando adoro, o Tico eu tô sentindo perguntou, falta dos perrengues também. Eu sinto falta dos perrengues também. Que faz parte dos shows. Faz.
O perrengue é aquela hora que você fala assim, o perrengue é aquela hora que você fala assim, nunca mais eu vou fazer isso, me lembra, hein? Nunca mais. Aí depois que tá rolando, que é tudo lindo, você fala assim, e aí, vamos já preparar o próximo? Você esquece, Claro. né? A ideia é exatamente essa. Keep rocking. É isso, é isso aí. Agora, vale lembrar aqui, eu tenho que pontuar, que o Tico riu. Ele no final fez kkkk, era uma brincadeira, não tá dando dura nenhuma. Ele mandou um super beijo, super Não, abraço. Tem. Na tá sempre verdade, também. todo mundo tem, né, cara? Eu falei com várias pessoas, todo mundo tem um carinho super especial, não só pela rádio, mas por você também, que eu acho que Obrigado. você o dono da rádio, né? Mas não se porta como. Tem uma característica de que gosta de estar com o artista, que gosta de estar com o cara da promoção, que gosta de estar com o divulgador, com a galera. Então, os depoimentos que as pessoas fazem do Júnior é que um cara apaixonado, e que o cara é um cara que movimenta e reúne a turma ainda. Final de ano é o primeiro a falar, bora lá, gente. Pode ser concorrente, divulgador, flanelinha, porteiro, cantor. Então, queria te dar um parabéns que o pessoal Obrigado. tem isso com muito carinho a respeito de você, que você tem um carinho muito grande com todo mundo. Isso é muito bacana, realmente. Não, obrigado. É difícil falar, né, da gente É, mesmo, é, mas eu acho que isso daí é da própria atitude do rock and roll mesmo, né? Respeito, mesmo que às vezes tenha ideias diferentes, mas eu acho que é o mais importante, assim, e que foi o que eu aprendi, né? Respeitar as pessoas, respeitar as opiniões, né? Independente das diferenças. E eu acho que isso que é o mais importante, assim, que foi que eu aprendi também isso com meu pai e aprendi isso com o rock também, né? A gente fez uma campanha muito legal que era o Rock Me Ensinou, né? E eram trechos de bacana. música. E é isso, eu acho que o rock, ele é amizade, é tudo, né? Não, Companheirismo. não tem diferenças, a solidariedade, né? Não há, são todos iguais. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta, Júnior. Eu vou mudar de dar um 360, eu volto para o mesmo lugar, um 180 aqui. Por que ainda não tem uma rede da Rádio Rock? Já pensou em fazer? Tem chance de um dia ter? Você é assediado para ter? Emissoras te procuram e falam, pô, cara, eu quero fazer uma rádio rock aqui na minha cidade. Ah, eu adoraria, cara. Eu de verdade, assim, a gente já tentou fazer uma vez e a gente esbarrou em preço de satélite, etc, etc. Hoje é mais em conta, né, com a tecnologia, com a internet hoje. Então é uma possibilidade mais concreta. A gente já tem agora uma afiliada em Goiânia, né, com um parceiro que a gente tem. Agora a gente pretende também, junto com esse mesmo parceiro, que é o dono da Rádio Goiânia, também uma rádio em Ribeirão Preto, também, que a gente já deve estrear ela em setembro. A gente está conversando também com uma rádio em Santos, também. Que E a ideia é bacana. assim, a ideia é assim. É claro que hoje a internet também leva, né, o sinal da rádio para todo quanto é canto aí do planeta, né? Mas ter o rádio local também eu acho super importante. Eu sempre acreditei nisso. E a gente sempre fala que é importante para a rádio, né? Se ela quiser fazer algum tipo de parceria com a gente, é que ela também mantenha pelo menos 1 ou 2 horários sendo transmitido localmente, né? Porque eu acredito muito na força do rádio na coisa local, de falar sobre as cidades, falar sobre tanto as virtudes quanto os problemas locais. O De se show. envolver com a comunidade, né? Exatamente. Eu acho que o rádio tem um papel importante nisso também, né? Então, eu E, acho que o rádio local pode e deve fazer esse papel, né? e aí, nisso, ele, quer dizer, não tem o problema do dial, né? Do número 89. Na verdade, é o número que foi e a Rádio Rock. É a assinatura que o cara leva, Exato. né? Exatamente. E toda né, a nosso, enfim, expertise, todo o perfil da rádio e toda a comunicação da rádio também.
porque a gente Maravilha. manda horários gravados também, né? E prontos já para o cara colocar no ar também. Programas e, né, as É isso aí, vinhetas. bora espalhar o rock and roll pelo mundo, rapaz, pelo Brasil. Ô, Júnior, o digital veio avassalador, né? Obviamente, cada um enxerga isso de uma maneira, cada um tem uma perspectiva, né? Eu estava até conversando com o Braga sobre isso. Tem Claro. gente que olha para a onda e fala, cacete, vou tomar um caldo aqui, essa onda vai me engolir, vou afogar. E tem uns que já pega a prancha e vai que nem o teu Peterson Foca, né? Uhul, vamos, né? Vamos surfar isso aí e tudo mais. E a 89 tem números espetaculares, né? No Facebook, mais de 2 milhões de pessoas ali. No Instagram, se eu não me engano, é cento e tanto, 180 mil, 300 mil, sei Não, lá. não, são E YouTube 500, também. 500. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre a 89, porque a gente vê que ela já navega e faz isso muito bem. Ela já é um pouco multiplataforma, né? Eu queria que você falasse sobre isso, como que a 89 tem aproveitado essa oportunidade de se comunicar com o seu ouvinte de maneiras diferentes. Então, a gente já vem, eu diria, eu poderia até afirmar, né, que um dos motivos da 89 ter voltado a ser a Rádio Rock, né, isso em 2012, foi justamente pelas redes sociais e as campanhas que as pessoas e os ouvintes fizeram. Então, desde então, eu diria que desde 2012 que a gente mantém, antes na verdade, né, mas vamos dizer assim, desde 2012 que a gente mantém uma força bem grande também na comunicação dos nossos canais digitais, né? Então a gente já passou do 500.000 no Instagram, a gente tem mais de 2 milhões no Facebook, a gente agora também ganhou a plaquinha lá do YouTube de mais de 100 mil inscritos, a gente já está com quase 150 mil inscritos. Então a gente procura também fazer uma comunicação apropriada e específica para esses canais, para cada canal, exatamente, né? E eu acho super importante, sim, o digital. E uma das coisas legais que a gente fez agora, que a gente consegue, pelo aplicativo da rádio e pelo site da rádio, né? Quem estiver acessando pelo aplicativo e pelo site da rádio, a gente consegue agora também transmitir os clipes da música. Então, por exemplo, assim, se você estiver no carro ouvindo e o locutor falar, agora a gente vai tocar Metallica, né? E ele colocar a música no rádio, vai ouvir normalmente. E quem tiver... Na verdade, você está usando o áudio do clipe, vamos dizer assim, para o rádio. Exatamente. E aí, Maravilha. quem tiver no carro ouve normalmente, né? E quem tiver no aplicativo ou até mesmo numa Smart TV, está assistindo como se estivesse vendo uma mistura da 89 com a MTV. Que maravilha. Então é uma possibilidade nova que a gente tem também para colocar os comerciais dos anunciantes, a gente consegue colocar, enfim, qualquer coisa que a gente quiser colocar agora também em vídeo, a gente pode estar comunicando aquilo lá normalmente na rádio, né? E também a pessoa que tiver um smartphone como a gente está fazendo agora vai estar vendo a imagem como se estivesse vendo uma TV. E você consegue fazer isso num percentual muito grande? Você consegue chegar a 90% da sua programação, 80% da programação? Porque deve ter muita coisa antiga que talvez seja problema, né? Na verdade, assim, a gente tem o que acontece é que quanto mais gente tiver assistindo, mais banda eu preciso e mais caro fica, né? Então. E ainda não dá dinheiro isso, né? Ainda é exatamente. Então, por enquanto, ainda é um investimento, né? E é uma tecnologia nova que a gente começou a usar agora, durante a pandemia, né? Então, é uma coisa nova para a gente também. Então, a gente também está aprendendo como tirar o melhor disso daí, como fazer a melhor entrega também para os ouvintes. E que possa ser uma entrega depois. O importante é que está surfando. Sim, isso, exatamente. A gente agora está nesse game também
de poder ser multiplataforma e você poder, vamos dizer assim, assistir a rádio, como a gente está fazendo agora aqui, as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, a Luca, o Zé Luiz, né? O Quem Não Faz Toma, o PH. Então, a gente consegue fazer isso daí também, de colocar o clipe da música, né? Porque na hora que entra o comunicador, você acaba cortando para ele, uma câmera para ele ali também. Ele pode Isso. acompanhar o comunicador. Isso. Então, por exemplo, assim, o Zé Luiz, que ele está, por enquanto, ainda fazendo da casa dele, o do Balacobaco, corta para a casa dele. Que bacana. E o Yuri, Sensacional. que tá na rádio, corta para o Yuri que está na rádio, entendeu? E o 5G tá batendo na porta, né, Júnior? Aí, bom, aí as possibilidades, aí isso daí que eu falei, vai cair o preço também, né? Porque, como eu falei hoje, quanto mais gente, mais banda eu preciso, mais aí com 5G, isso vai aumentar a velocidade e vai com certeza diminuir o preço, né? E aumentar outras infinitas possibilidades de interação com os ouvintes, né? Agora, Júnior, é bom para quem está ouvindo, depois for ver uma pessoa de rádio e tudo mais, que não basta fazer por fazer. A 89, eu acho até que para ela é uma fonte de conteúdo absurdo, né? Você tem que ter conteúdo, né? Você tem que ser uma fonte gerando, né, uma relevância e um conteúdo para cada plataforma que você vai fazer. O conteúdo é muito importante nisso, não é só entregar, fazer um podcast, vou botar um programinha aqui no ar, não é isso? Exatamente. Eu acho que a atitude é importante, né? E gerar esse conteúdo em cima do seu perfil e daquilo que você, né, tem nos valores e na missão da empresa. Então, eu acho que isso é fundamental assim, para o rádio, porque é o que difere a gente, inclusive, dos players de música, né? Porque é justamente isso, assim, você pode montar lá o seu playlist, você pode fazer a sua, né, enfim, a sua playlist lá, mas o rádio ele vai ter sempre ali um comunicador ao vivo, né, falando com você e passando informação em tempo real, né? E eu acho que isso é o grande diferencial do rádio, assim. Sim. E para você ter uma ideia, a gente fechou hoje, né, uma campanha de 6 meses com o Spotify. Então, o O Spotify... Spotify anunciando na rádio. Exatamente, entendeu? Então, porque o próprio acredita e entende a força do rádio e a força que a gente tem, né? É claro que eu entendo também a importância dos players, né? E não só de áudio, mas como de vídeo também, como a Netflix, a Amazon, etc. Né? Mas é muito legal ter o Spotify como cliente da rádio, como anunciante sim, da rádio. E desmistifica muito o que ficam falando, e o rádio morreu agora porque tem Spotify, agora morreu porque tem não sei o quê, agora é cada macaco no seu galho, cada um tem seu buraco, né? O playlist, tá certo, eu vou montar o meu playlist lá com o meu gosto e tudo mais, mas é uma experiência solitária, né? Eu vou estar tendo uma experiência sozinho, eu comigo mesmo ali, né? Enquanto que na rádio eu estou dividindo isso com uma pessoa que pensa que nem eu, ou até com as diferenças que tem, me mostra outro tipo de coisa, porque a rádio tem um trabalho de curadoria, né, com o que ela vai colocar no ar. Hoje mesmo, né, a gente lançou a música nova do Marilyn Manson, e é legal porque a gente tem feito agora um acordo com os artistas deles postarem no Instagram e no Facebook deles que a rádio vai lançar a música deles. Então é quase como se fosse agora também uma troca, né? Então tá, então você me divulga, né? Me divulga para eu te divulgar, né? Então ele fez um post em português, né? A gente obviamente que ele não fala português, então a gente mandou o texto para ele, né? A gravadora, né, fez essa ponte aí. A gente mandou o texto para a gravadora e a equipe dele posta no perfil dele. A gente fez isso com o Queen, a gente fez isso com Metallica, né, agora recentemente também. E hoje
hoje mesmo, né? Tá até no Instagram da rádio, para quem quiser dar uma olhada lá e até conferir a música nova dele. A gente tem feito isso também. Então o artista dá uma moral para a rádio e a rádio dá uma moral para o artista. Pronto, tudo certo. E outra coisa, né, Júnior, assim, a importância que hoje tem, nos Estados Unidos já tinha mais, mas eu acho que isso no Brasil fica muito forte agora. O comunicador, né? Quer dizer, o cara que fala ali, o Zé, a Luca, ele passa a ter uma importância absurda do que ele fala, do que ele leva nesse momento da rádio, né? Então, comunicadores com personalidade, com atitude, é um patrimônio absurdo para a rádio, né? Nesse momento de conteúdo, né? Ó, Sem dúvida. Seguinte, indo nesse caminho, meu amigo Jonas Vilandes, o Jonas, inclusive, ele hoje está no Sistema Globo de Rádio, comandando lá. O Jonas, ele trabalhava em Curitiba, grande Jonas. Eu sequestrei ele em Curitiba, levei ele para BH, ele devia ter 17, 18 anos de idade, sei lá. E ele foi o primeiro cara que chegou para mim, e ele é um apaixonado, né? E eu lembro dele falando assim, olha essa rádio aqui que essa rádio está fazendo, olha essa campanha aqui. E ele foi me mostrar uma campanha da 89, fazendo uma ação nos banheiros de restaurante, banheiro público, falando, pô, o teu é pequenininho, sei lá, o quê, umas brincadeiras bem irreverentes. Falou, pô, aí esses caras são loucos, olha só que rádio sensacional. Então o Jonas já era um apaixonado. Que legal. E ele mandou uma pergunta. Ele falou assim, ó, assim como a PAN tem lá o Emílio, já que a gente estava falando de comunicadores, né, que tem uma relação danada, a 89... ela tem uma característica de ter vozes que são marcas da emissora, como, por exemplo, o Zé, Luca, Tatola, PH. Ele quer saber o seguinte, qual é a fórmula para ter tanta gente boa por tanto tempo? É a música? O que é? É o feitiço do Júnior? Olha, cara, eu confesso assim, que tem aí um pouquinho, né, de sorte também, né, dessas pessoas, elas amarem o que eu amo também, né? Que é o rock e o rádio. Então isso, claro que ajuda muito, assim. E são pessoas extremamente competentes, né? Que estão com a gente há muito tempo, assim, e que eu amo mesmo, né? De paixão. Mas é claro que toda a equipe da rádio também que fica ali no backstage também é importante, né? Mas eu entendo que os nossos comunicadores ali de frente, né? Põe a cara. Que põe a cara, né? São as grandes estrelas. Então a gente tem a Luca, que teve bebê agora, que, né, também está sendo fantástica, assim, porque ela também está fazendo da casa dela, e de vez em quando ela mostra o Nuno, né, que é o filhinho dela, o Tatola, que está comigo também há bastante tempo, o Zé, o Cadu, né, que faz de manhã o Jornal 89, que é o segundo jornal mais ouvido do Brasil no rádio, né? Ó, para as pessoas não de sabem, manhã. né? Porque a 89 tem o segundo jornal mais ouvido do Brasil no rádio, né? Porque Que maravilha, é 7 da manhã? Isso, das 7 às 9 da manhã, que apresenta a Carol e o Cadu, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter esses comunicadores, né? Esses amigos também, parceiros que estão comigo há tanto tempo, assim, que me ensinaram também muita coisa. Aliás, me ensinam também até hoje. E por isso que eles têm a liberdade até para se posicionarem e, né? E todo mundo ali cresceu, né? Quer Sim. dizer, eles te viram crescer, como eles viram a rádio crescer, você viu a rádio crescer. Então, eu acho que é uma relação de cumplicidade, de amizade muito grande que existe dentro da rádio. Isso é muito bacana. Sem dúvida. Tirando a paixão, essa cumplicidade. Eu queria falar uma coisa, Júnior. Eu sei que teve um livro da 89, contando a história, né? Mas com essa onda que a gente está vendo, Netflix, com documentário de Lollapalooza, Rock in Rio, Montreux, nós não vamos ter um documentário da Rádio Rock, porque seria um belíssimo documentário, né? Já está produzindo? Isso é uma excelente ideia, cara. Uma ótima ideia, né? Por enquanto, você imagina?
Eu imagino, sim, sim. Eu também quero escrever o meu livro também, então quero ter um documentário do 89 legal. A gente tem um livro, né? Mas que ele vai até 2012, então até o começo de 2013, na verdade, foi quando a gente lançou o livro. Então já tem muita história a mais assim para contar, né? E Já muito são, depoimento, cara. já são quase 8 anos, né? Da volta da rádio. E eu queria contar muita coisa mesmo. Tem muita coisa legal, muita coisa importante. Até hoje que a gente tá fazendo, né? A gente tem uma relação muito grande com os nossos ouvintes, com os anunciantes da rádio também. Então a gente procura sempre fazer campanhas legais, sabe? A gente está agora com Unidos pelo Pequeno, que é uma campanha que a gente está dando gratuitamente anúncios para pequenos comerciantes poderem anunciar na rádio agora nesse momento, né? A gente abriu isso daí assim como uma prestação de serviço mesmo, assim, sabe? Claro. Para não ganhar nada mesmo, assim, para ajudar as pessoas que estão passando, todos nós, por um momento tão difícil, assim. Então a rádio abriu o site, você pode achar todos esses pequenos comerciantes no site, né? O ar também, né? Para que eles pudessem comunicar os seus produtos ou o seu serviço também. Então nós já tivemos agora, até agora, mais de 500 pequenos comerciantes desde a gente começou em abril, né? No comecinho de abril até agora, né? Que falaram dos seus produtos, das suas ideias, enfim. E eu fiquei muito feliz assim de poder de alguma forma colaborar. Então isso é atitude também, né? Não é Sim. só falar da boca para fora mesmo, né? E aí, você inspirou nessa, você inspirou muita gente, que Salvador também foi no mesmo caminho, todas as rádios lá, e com uma isso, turma vulnerável, né? O pequeno vulnerável. E às vezes era um exatamente. que perdeu o emprego e acabou indo para um negócio menor para poder sobreviver. E ele tem que divulgar esse serviço. Então, foi Exatamente. maravilhoso. E eu acho que aí é que é a essência do rádio. Aí que a gente vê a responsabilidade, o Isso, motivo que existe o a rádio. responsabilidade social também, né? Que é muito importante Claro. num momento E como dele, esse, assim. dessa ligação com a comunidade, dela ter essa ligação com o povo que está em volta dela. E isso no rádio é que dá muito prazer da gente fazer parte, né, do rádio. São Isso. momentos assim E que do são outro lado, espetaculares. a gente pegou os grandes anunciantes, né? As grandes empresas, né? Para eles contarem para a gente, para contarem para os nossos ouvintes, o que eles estão fazendo para também ajudar a sociedade. Então a gente já conversou com a Nestlé, a gente já conversou com o Outback, o restaurante Outback, com o TikTok também, com a Ambev, né? Com os seus diretores de marketing, os seus diretores de comunicação, para que eles possam contar o que as grandes empresas estão fazendo nesse momento pela sociedade, né? Perfeito. Isso não é propaganda, não é contar o produto, do que ele está lançando, o que ele está fazendo. É para ele contar o que a empresa dele, né, está fazendo no momento desse, que é Para importante. contribuir com esse momento. Exatamente, o que ele está E contribuindo para a até sociedade. internamente, né, Júnior? De estar Isso, segurando o emprego de isso, funcionários e tudo mais. isso. E, de alguma Muito forma, bacana. colaborando com a sociedade e com as pessoas que estão mais precisando nesse momento, né? Então, a gente já entrevistou mais de 20 diretores de marketing, de comunicação dessas empresas, né? Também para eles contarem para a gente, para os nossos ouvintes, o que eles estão fazendo e se, de alguma forma, também a gente pode ajudá-los, né, para que essas ações e essas campanhas melhorem, cresçam e que a gente possa sempre criar uma corrente do bem, né? Que eu acho que é o mais Bacana. importante para todos nós, assim, né? Não adianta Precisa... nada, eu acho que nesse momento, se um pequeno percentual tivesse dando bem e 99% das pessoas passando dificuldade, enfim. E o que não é difícil acontecer, né? Num momento desse Exato.
tamanha Exato. fragilidade do rico ficar mais rico e o pobre mais pobre. Quer dizer, é a tendência natural. O que se espera é que não se Exatamente, aproveite porque dessa situação, né? No exatamente, coronavírus. exatamente, porque fica mais fácil para o rico ficar mais rico nesse momento e para o pobre ficar mais pobre, né? Então, é muito importante que exista aí né, um coletivo geral para que a gente não aumente, né, a desigualdade social, muito pelo contrário, né, que a gente diminua a desigualdade social, né, que a gente possa Perfeito. ter, né, mais justiça entre todos nós, né? Ó, nosso tempo está voando, nós estamos nos minutinhos final, mas eu tenho que fazer a Tranquilo. pergunta da nossa querida Deise. Deise Simões, Raimundos, Titãs, Opa! Sepultura. A Beijo pra Deise mandou Deise. perguntar o seguinte. A Deise te ama, falou que te ama. A Eliana Brito falou que te ama. Todo mundo te ama. Acho que você vai ter problema com sua mulher aí logo mais. Beijo para todo mundo. Mas o Digão também falou que te ama. Então, acho que a tua mulher não vai. Parceiraço. É, a tua mulher não vai achar que é em duplo sentido. Vai estar tranquilo. Não, A tá Deise tudo quer certo. saber o seguinte. A Deise, ó, nesse período de pandemia e isolamento, qual a importância da música para o público? Você vai ter 1 minuto, hein? E se você acha que se mudou o comportamento dos ouvintes da rádio? Cara, a música, eu acho que ela é fundamental em todos os momentos, né, da nossa vida, assim. Eu não consigo imaginar o que seria do ser humano sem a música. Acho que provavelmente a gente, antes de adquirir, né, toda a habilidade da fala, eu acho que a gente se comunicava por sons, por, né, gestos e por música. Né? Então, eu acho que a música, para mim, é fundamental assim para nossa existência. No momento como esse, cara, ela eu diria que uma válvula de escape, um alívio, né, para que a gente possa em algum momento assim pensar em coisas positivas e trazer pensamentos bons para todos nós, né? Eu acho que isso é fundamental assim agora a música. Maravilha. E você, Júnior, pessoa, como que você espera sair desse momento de Covid, você pessoalmente, e como você espera que as outras pessoas saíssem e tentassem ser melhores num momento tão fragilizado de tanta tristeza que a gente está tendo? Olha, assim, eu acho que esse tempo todo mundo tá tendo para refletir, né? Eu acho que assim, ninguém vai poder reclamar que não teve tempo para refletir sobre a própria vida, sobre tudo que está acontecendo, né? Sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos emprego e, enfim, né? Sobre as nossas metas, do que a gente gostaria para a nossa vida. E não é diferente para mim, assim, eu tenho pensado muito nisso, assim, como eu posso fazer coisas diferentes do que eu estava fazendo antes também, né? Mas ao mesmo tempo eu procuro sempre ser otimista em relação a que a gente possa ter aí uma vacina, que a gente possa ter, né, que Deus ilumine aí um cientista logo e que a gente possa também se abraçar. Eu acho que é muito importante isso para o ser humano, né? Eu acho que uma das coisas que fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou até hoje foi justamente o convívio, né? A gente poder se abraçar, a gente poder se beijar, a gente poder estar junto, a gente poder curtir música, a gente poder curtir um som, um festival, né? Aglomerar, é isso. Eu acho que é muito importante. Eu tenho um filho de 5 anos, né? Eu vejo a falta que outras crianças fazem para a vida, né? Entre eles. É muito importante Perfeito. que criança conviva com criança, né? É isso aí. Por mais que eu me esforce e confesso que eu rolo no chão, faço batalha Pokémon, vai acabar nosso tempo. Decoro de todos os dinossauros, mas é isso, né? Tamo Querido, um beijo, claro, e vou pegar o Renato Russo, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Muito obrigado e parabéns. Tamo junto, querido. Viva sempre!